A experiência com Serralves começou há mais de 30 anos, porque eu nasci no Porto, visitava Serralves, lembro-me. Para mim, Serralves é um espaço que sempre foi muito plural. Se calhar plural é plural, generoso, como alguém falava. Já tanta coisa foi dita que eu não queria repetir, porque, pronto. Mas eu acho que ele continua muito significante e muito forte, porque ele soube sempre renovar-se e florescer cada vez em mais pluralismo, não é? Foi sempre um espaço muito generoso para com várias pessoas, de uma imensa diversidade, e também foi um espaço que soube acolher as várias leituras, as várias projeções, as várias apropriações que pessoas completamente diferentes, de backgrounds completamente diferentes, fizeram do espaço. Só nas minhas recordações, eu estava aqui a evocar à medida que ia ouvindo as pessoas, e realmente eu própria fico surpreendida, porque eu lembro-me dos espantalhos aqui, portanto, talvez nos anos 80 ainda, anos 80, 90, em que havia uma celebração dos espantalhos, em que até eles eram queimados lá embaixo, junto à Quinta, exato, isso era maravilhoso. Eu era criança e isso marcou-me imenso, porque primeiro aquela coisa lindíssima dos espantalhos todos diferentes, que é um bocadinho também o que é Serralves, não é? Esta diversidade, a aceitação também dessa diversidade e o saber contemplar o diferente, o que nos é diferente, não é? E depois esta coragem de os queimar, porque sabíamos que estava a iniciar um novo ciclo. E eu penso que também, talvez aqui também se encontra alguma coisa do brilho que Serralves tem, que é a coragem de gerar novos ciclos, não é? Eu senti isso como portuense, como fruidora do espaço e dos projetos que Serralves sempre criou e fez acontecer. Participei num espetáculo com uma companhia, o Mime Center, com um artista absolutamente incrível chamado Adam Darius, que foi pioneiro na mímica e na pantomima, e foi incrível. Porque eu fiz arquitetura primeiro na FAUP, tive uma aula com o arquiteto Cisa Vieira, um privilégio absolutamente incrível, com o museu ainda em construção, várias coisas. Quando fiz a ESMAI, fizemos uma apresentação de um projeto em que estávamos a desenvolver dos alunos da ESMAI, aqui no Serralves em Festa. Portanto, Serralves sempre foi aberto a imensas coisas, sempre foi um ponto de convergência, portanto, um ponto de chegada e de partida, não é? Quem dera aos Jardins de Versalhes ter esta capacidade, não é? Esta multiplicidade, esta pluralidade. Quando em 2017 me convidaram, a Mariana me convidou e a sua equipa para colaborar com o Serviço Educativo, eu senti-me uma privilegiada e senti uma responsabilidade imensa, porque era contribuir para um projeto que dá tanto e com tanta qualidade e com tanta diversidade. Eu já conhecia os sonhos mirabolantes e magníficos e transportadores e transformadores da Mariana e colaborei e colaboro sempre que é possível com uma equipa do Serviço Educativo que é absolutamente incrível. São pessoas todas de uma dádiva, de um profissionalismo incrível. Mesmo, quer dizer, e isto é algo que são pessoas que têm muito orgulho em trabalhar, em dar a Serralves, porque também é esta coisa, não é? Também nós recebemos e damos, não é? Pronto. Mas de repente Serralves passou a ser um palco para si como artista, não é? Sim, também. Antes de chegar ao palco, permita-me dizer que em 2017, 2018, fui desafiada a criar oficinas artísticas também, com pessoas da área das ciências, da área do ambiente, da área da biologia. Isso foi maravilhoso, porque
Serralves, eu acredito imenso no projeto de Serralves como um projeto de ensino não formal, não é? Ou de aprendizagem não formal, mas também, portanto, para as crianças e as diferentes faixas etárias, mas também para a construção do próprio, tanto daquele que passa a aprendizagem, não é? Portanto, aquele que promove a aprendizagem. Pode ser educador, pode ser formador, pode ser professor, pode ser artista também, não é? Pronto. Quando o Serralves se transforma num palco, na realidade são vários palcos, já fizemos coisas em vários sítios, lá embaixo, em várias zonas do parque. É sempre uma festa, para já. Antes de mais, é uma festa porque a interação com o público é assim, é 1 metro, não é? Sente-se a respiração do público, olha-se nos olhos do público, responde-se às vezes ao público, não é? Porque trabalhando para várias faixas etárias e para as crianças também, as crianças são um público maravilhoso porque não são um público formatado, não é? Não é aquele público que já está em performance, porque há um certo público, nós adultos somos um público em performance, não é? Nós sentamos, sabemos como sentar, sabemos quando tossir, sabemos quando mexer na cadeira, quando desligar o telemóvel, quando ver a mensagem, se for caso disso. As crianças não. As crianças, se estiverem verdadeiramente interessadas, vão fazer barulho. E isso é maravilhoso, porque elas vão perguntar e vão reconstruir, e às vezes fazem perguntas impertinentes, e isso é fantástico porque nos leva a reconstruir permanentemente o que estamos a fazer. Há peças que eu faço, eu e com os meus colegas, no Projeto Faunas, Teatro Portátil, desde 2005. Houve uma peça que fizemos aí, que é o Mel, Ria, Palma Amarela, que faço mesmo desde 2005. E esse ter que reconstruir ou recriar ou reinventar num momento do acontecimento da peça é o que a mantém ainda hoje viva, possível de ser feita. O Pisco de Peito Ruivo foi uma encomenda, entre aspas, com tudo de bom que a encomenda tem, e a base era partirmos daquele livro que está ali no meio que se chama O Parque, com umas ilustrações maravilhosas da Fedra Santos e que, pronto, é um percurso pela riqueza magnífica do Parque de Serralves. Não é? O texto vai-nos levando num percurso pelo parque, mas a peça era para ser aqui, nesta biblioteca. Então, eu escrevo também em algumas das peças e fui pegar num conto de Hans Christian Andersen que me apaixona, que é o Rochinol. E que eu acho que tem muito a ver com Serralves, porque o Rochinol, do Hans Christian Andersen, foca esta coisa do artificial, que é o natural do homem. Alberto Carneiro, o escultor Alberto Carneiro, dizia isto: o artificial é o natural do homem. No conto do Rochinol, ele fica surpreendido e momentaneamente até um bocadinho, pelo amor de Deus, um bocadinho incomodado com a presença de um elemento natural chamado Rochinol, que cantava melodiosamente uma coisa maravilhosa e ele não o conhecia. Ele não conhecia porque ele achava que controlava tudo, não é? Portanto, havia o artifício humano que era uma espécie de gesto de ordenação. Sim, é um gesto que ordena a natureza. E existe aqui em Serralves, o imperador passou a ser o conde e o Rochinol passamos para o Pisco de Peito Ruivo, porque é uma espécie que existe por aqui. Pronto. E introduzimos ainda um outro elemento que é o arquiteto, porque também estava muito presente aqui em Serralves, também me dizia muito pessoalmente, sempre guardei um carinho muito grande por arquitetura, apesar de nunca mais ter exercido. Pronto. Então, foi a partir disto. Portanto, foi com a música do Joaquim Pavão, que é guitarrista e que também é meu companheiro, e
E fizemos aqui essa peça, o Pisco de Peito Ruivo, e lembro-me que no final, portanto isto foi em 2018, penso eu, 2019, e no final foi maravilhoso, porque veio um senhor dizer-me, sabe menina, aquilo que contou, a história é ficcional, é claro que tem elementos que são verídicos, pronto, mas a história é ficcional, portanto... mas ele veio-me dizer, sabe menina, aquilo que contou aconteceu mesmo. E depois, lá está, ele vinha-me trazer, e voltou ao início, o seu Parque de Serralvos, como Serralvos lhe era algo para ele. E falou-me de uma forma muito emocionada e muito bonita sobre o orgulho que ele tinha em Serralvos, estes campos todos aqui, terem resistido à pressão urbanística natural, não é? Perfeitamente justificável e perspectivável, não é? Ao longo de todas as décadas, ao longo dos tais 100 anos que agora estamos a comemorar. Portanto, parabéns, Serralvos.